Bom, dando sequência, então, ao nosso workshop, a próxima palestra, aqui a próxima apresentação, é do engenheiro mestre em estruturas Davi Fagundes Leal. Então, o Davi está fazendo o doutorado dele nesse tema aqui na Universidade de São Paulo e ele vai fazer uma apresentação para a gente sobre modelagem computacional de alvenaria estrutural em situação de incêndio. Então, Davi, obrigado. Acho que nós podemos começar. Bom dia a todos. Conforme foi apresentado, meu nome é Davi Leal, eu sou doutorando do Departamento de Engenharia de Estruturas aqui da USP de São Carlos e tenho trabalhado sob orientação do professor Jorge Munayar Neto e do professor Márcio Correia dentro desse tema de alvenaria estrutural em situação de incêndio, mais especificamente alvenaria com blocos de concreto. Infelizmente, o professor Jorge não pôde estar presente aqui hoje, então ele me pediu para representá-lo e falar um pouco sobre os trabalhos que têm sido desenvolvidos lá no nosso departamento, dentro desse contexto de modelagem computacional de alvenaria estrutural em situação de incêndio. O nosso grupo de pesquisa ele é composto de professores e pós-graduandos, tanto em nível de mestrado quanto em nível de doutorado. Além do professor Jorge e do professor Correia, compõe o grupo ainda o professor Calil, que é o coordenador do projeto FAPESP, que está financiando as nossas pesquisas, e o professor Vladimir Haak, que está trabalhando mais com a parte de ensaios não destrutivos de alvenaria estrutural em situação de incêndio. Faz parte também, tem colaborado bastante com o nosso projeto lá, o professor Armando Moreno, aqui da Unicamp. Dentre os pós-graduandos, eu destaco aqui os trabalhos da Franciele Rodovalho e do Paulo Carvalho, que têm focado justamente no desenvolvimento de modelos numéricos para avaliação da alvenaria em situação de incêndio. Bom, a alvenaria estrutural foi muito pouco explorado ainda em termos de pesquisa científica, não só aqui no Brasil, mas em todo o resto do mundo, e principalmente quando a gente fala em contexto de modelagem numérica. Existem pouquíssimos trabalhos nos quais a gente pôde se basear para o desenvolvimento dos nossos modelos, tanto em termos de estratégia de modelagem, quanto em termos de calibração de parâmetros para servir como dados de entrada para o programa que a gente está utilizando. Como já é de conhecimento de todos, aqui no Brasil a gente ainda não tem uma norma específica para avaliação da alvenaria estrutural em situação de incêndio, mas a gente já tem algumas referências estrangeiras. Além do Eurocode 6, que o professor Nadjai comentou, nós temos o ACI 216 e a norma australiana AS 3700. Todas essas normas elas trazem basicamente 3 critérios que precisam ser atendidos para a alvenaria estrutural em situação de incêndio. Seria o critério de resistência estrutural, o de isolamento térmico e o de estanqueidade. O critério de resistência estrutural, ele está, como o próprio nome já diz, está relacionado à capacidade portante da alvenaria em situação de incêndio. Já o critério de isolamento, ele se refere a limites impostos por essas normas à elevação da temperatura na face não exposta ao fogo da parede. Então, esses limites seriam de 140 graus Celsius na média ou, no máximo, 180 graus Celsius em qualquer ponto da face não exposta da alvenaria ao fogo. E, por fim, o critério de estanqueidade, que está mais relacionado à questão de passagem de gases quentes ou chamas por eventuais trincas ou fissuras que podem surgir na alvenaria numa situação de incêndio. Então, são esses os 3 critérios nos quais se baseiam as normas e é em relação a eles que nós buscamos avaliar os nossos resultados dos modelos numéricos. Bom, as pesquisas lá no nosso departamento ela tem 2 frentes de atuação, uma com análise experimental e outra com análise computacional. Para análise experimental, nós utilizamos esse equipamento aqui, que é um forno horizontal presente lá no nosso laboratório. É um forno de dimensões relativamente grandes, ele tem, num espaço interno, 3 metros por 4 metros em planta e 1,5 metro de altura. Então, com isso, a gente consegue fazer ensaios com diferentes tipos de elementos estruturais nele, incluindo, se for necessário, o carregamento mecânico por meio desses pórticos de reação aqui. Bom, é com base nesses resultados experimentais que nós calibramos, então, o nosso modelo numérico. O modelo numérico nós estamos desenvolvendo no software Abacus e, logicamente, sendo efetuada a análise via métodos elementos finitos. E só lembrando que, nesse caso aqui, pelo menos nas primeiras pesquisas que nós estamos desenvolvendo lá, é a alvenaria com blocos de concreto. Bom,
A estratégia de modelagem que a gente está adotando, na verdade, não é nenhuma particularidade para a alvenaria estrutural. Ela é uma estratégia adotada, inclusive, para avaliação de outros tipos de estruturas em situação de incêndio. E ela consiste, basicamente, de 3 análises via método dos elementos finitos. A primeira delas, a gente constrói um chamado modelo termoestrutural, ou seja, é um modelo normal de análise não linear que busca avaliar o comportamento da estrutura em temperatura ambiente. Posteriormente, nós fazemos uma segunda análise com um modelo térmico ou puramente térmico, né? Nesse caso, não há introdução de carregamento mecânico, apenas a atuação da ação térmica. E, por fim, nós unimos esses 2 primeiros modelos em um terceiro, que é chamado de termoestrutural. Ou seja, além do carregamento mecânico, a gente tem atuando simultaneamente a ação do fogo. É com base nesse modelo termoestrutural que a gente extrai as principais informações que são do nosso interesse. Então, tensões, deformações, deslocamentos, variação da temperatura ao longo da seção transversal dos elementos e, principalmente, o tempo de resistência ao fogo. Em outras palavras, mediante um determinado nível de carregamento e a ação térmica atuando simultaneamente, qual que vai ser o tempo que essa estrutura, ou esse elemento estrutural, por exemplo, uma alvenaria, vai resistir a esse incêndio simulado. Esse é o principal parâmetro que a gente busca descobrir com a nossa modelagem. Bom, falando um pouquinho mais específico sobre os detalhes do nosso modelo, a gente optou por fazer, pelo menos inicialmente, a chamada micromodelagem detalhada. Ou seja, a gente modela todos os elementos componentes da alvenaria. Modelamos os blocos de concreto, as juntas de argamassa e também a interface entre eles. Fizemos isso primeiramente com prismas de 2 blocos e, posteriormente, passamos às análises com pequenas paredes com 5 fiadas. Por que nós começamos com prismas? Porque são elementos mais simples, né, e, portanto, rodam muito mais rápido no Abaqus. Então, os primeiros testes que nós fizemos, com tipo de elemento finito, malha, calibração de parâmetros, nós fizemos inicialmente com os prismas. A partir do momento que esse modelo estava calibrado, em comparação com resultados experimentais, a gente passou, então, à análise com pequenas paredes, que é o foco do nosso trabalho. Para evitar problemas na hora de gerar a malha, nós verificamos a necessidade de fazer a subdivisão tanto dos blocos quanto da junta de argamassa em diversas partes. Como pode-se observar aqui nessa figura, existem diversas divisões aqui, porque se nós não fizéssemos essas divisões, o Abaqus acaba gerando uma malha com alguns problemas. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar daí, mas tem diversas regiões em que os elementos finitos ficam distorcidos, a malha não fica muito uniforme e, principalmente, ocorre a existência de nós não coincidentes na interface entre a junta de argamassa e os blocos de concreto. Então, tendo feito essas subdivisões, a gente consegue gerar uma malha muito mais uniforme no modelo e que, teoricamente, tende a melhorar a precisão dos resultados numéricos. Os elementos finitos que nós utilizamos foram o C3D8R, que é um elemento finito sólido de 8 nós, presente na biblioteca interna do Abaqus, e que foram escolhidos em função de testes que nós fizemos e também com base em trabalhos anteriormente realizados. Bom, alguns resultados que nós obtivemos, primeiramente falando dos prismas, né, de 2 blocos, e depois passando os resultados das pequenas paredes. Dá para perceber, por meio de uma análise comparativa aqui entre o resultado numérico e o resultado experimental, que o nosso modelo está tendo resultados coerentes com o que a gente observa na prática experimental. Essa concentração de tensões que surge na face lateral aqui é justamente o que a gente observa nos ensaios, onde surge uma trinca vertical nessa face lateral, que é justamente a responsável pela ruptura desses elementos prismáticos, né? Bom, então, em termos qualitativos, o resultado está parecendo bastante consistente com o que nós temos observado no laboratório. Em termos quantitativos, traçando aqui uma curva tensão-deformação em determinado ponto do prisma, nós fizemos alguns testes. Dentre vários outros que nós fizemos, nós testamos a malha, né? Testamos desde uma malha mais grosseira até uma malha mais refinada. E, logicamente, à medida que a gente vai refinando essa malha, a gente tende a aproximar os resultados do modelo numérico do resultado experimental, que é essa curva vermelha aqui logo acima. Então, algumas conclusões que nós podemos tirar disso aí é que nós não precisamos de uma malha tão refinada assim, né? Mas também a utilização de malhas mais grosseiras acabam conduzindo a um resultado talvez não tão representativo. Então, acabamos adotando um modelo que tem, ao longo da espessura de cada septo do bloco, 2 elementos finitos para a continuidade da nossa modelagem, das nossas análises.
O mesmo nós observamos, então, para as pequenas paredes com 5 fiadas. Fazendo a comparação aqui dos resultados numéricos, a distribuição de tensões, comparando-se com os resultados experimentais, a gente observa uma concentração de tensões na face lateral, que é justamente a responsável por surgir essa trinca aqui ao longo de toda a altura da parede de alvenaria. Em etapas mais avançadas do carregamento, a gente tem também uma concentração de tensões na face frontal e posterior da parede, que é responsável por surgir, então, essa trinca que está marcada aqui na frente. Em termos quantitativos, novamente, tivemos um bom resultado em termos de distribuição de tensões, né? Comparando esse resultado numérico, que são as linhas cheias, com o resultado experimental, principalmente na média aqui, em relação às linhas com esses círculos ao longo dela. Nessa figura tem apenas um zoom ali na região da junta de argamassa com o bloco de concreto, só para mostrar que a interface que nós calibramos está funcionando bem, pelo menos aparentemente, né? A pressão de contato está evitando ali a interpenetração de malhas e, até certo nível, ele permite o deslizamento entre esses dois materiais. Então, devido ao coeficiente de atrito que existe entre os dois ali. Bom, finalizado o modelo estrutural, nós passamos, então, ao modelo térmico. Os parâmetros de entrada que nós utilizamos para inserir nesse modelo térmico foram baseados no Eurocode. Eurocode 6 ou Eurocode 2, na ausência de informações melhores. Então, além do calor específico, da quantidade térmica, nós utilizamos também a variação da massa específica conforme o Eurocode. A discretização foi muito semelhante ao que nós fizemos no modelo estrutural, né, com a diferença que agora nós estamos utilizando um elemento finito térmico, né, que, em vez de ter graus de liberdade referente a deslocamentos, agora os graus de liberdade são com base em variação de temperatura. Então, nós utilizamos o elemento D6, 3, D8, que nada mais é que o equivalente térmico daquele elemento finito do modelo estrutural. Bom, no modelo térmico, a geometria dos blocos acaba complicando um pouquinho a modelagem, pelo fato desses furos que existem nos blocos, os vazados deles, né, fazer com que haja uma variação nos mecanismos de transferência de calor ao longo da espessura da parede. Então, começa com condução térmica, depois passa a radiação e convecção e depois volta a ser condução. Então, surge um novo problema que a gente precisa resolver, que é qual é a variação de temperatura dos gases internos aqui desses blocos. A primeira estratégia que a gente tentou utilizar para resolver esse problema está apresentada lá no trabalho de mestrado da Franciele Rodovalho, na verdade é 2018 aqui, tem um erro. Quem quiser baixar, a dissertação dela está disponível lá no site do departamento da USP. Então, ela utilizou algumas ferramentas do Abacus que se utilizam da interação fluido-estrutura aqui nessa região interna. O problema dessa abordagem é que a gente acaba tendo que discretizar também a parte interna dos blocos. Então, a quantidade de elementos finitos aumenta muito e acaba pesando a análise, logicamente, né? Então, quando a gente parte para utilizar essa abordagem para paredes maiores, a quantidade de elementos finitos fica muito grande e a gente perde muito tempo, então, com uma análise só. Então, buscando simplificar a solução desse problema, a gente fez alguns ensaios experimentais. Utilizamos aquele forno que eu comentei lá anteriormente e colocamos um termopar para poder fazer a medida de evolução de temperatura aqui na parte interna. Então, em resumo, nós inserimos duas curvas nesse modelo, duas curvas de incêndio, né? E, externamente, nós inserimos a curva de incêndio padrão da ISO 834 e, internamente, nós inserimos essa curva intermediária aqui, que é correspondente ao termopar que nós colocamos no ensaio experimental. Aqui, na verdade, tem duas curvas, porque uma foi feita com bloco de 4 MPa e outra com de 10 MPa. Então, no resumo, tivemos a curva de incêndio padrão, que é essa aqui por cima, na parte externa, e a curva obtida pelo termopar na parte interna. Só para mostrar um pouquinho como que a gente fez esses ensaios experimentais, aqui está o forno que eu comentei, a vista interna dele, né, já com vários elementos de alvenaria posicionados, pronto para os ensaios. Então, aqui tem pequenas paredes, prismas, blocos, enfim. E aqui um detalhe da instrumentação, com os cabos termopares todos posicionados, né, além dos termopares que nós colocamos ao longo dos septos do bloco, nós deixamos também um termopar solto aqui dentro para pegar a evolução da temperatura dos gases ali dentro. Nessa terceira figura é apenas para mostrar o forno já em funcionamento, né? Uma das janelinhas que tem no forno para a gente poder visualizar, dá para ver o queimador atuando lá no fundo
e percebe-se que a temperatura dos gases já está bastante elevada aqui, na ordem de 800, 900 graus Celsius. Bom, alguns resultados com o modelo térmico. Esse modelo ainda não está concluído, a gente ainda está calibrando alguns parâmetros dele, mas já dá para perceber que existe uma boa correlação com o resultado experimental. Então, traçando aqui uma curva de temperatura em função da espessura da parede, ou seja, essa região do meio seria a região do furo do bloco, o vazado, e as regiões da extremidade seriam os septos, do lado exposto ao incêndio e do lado não exposto. Então, percebe-se que a evolução de temperatura segue um padrão, né, considerando incêndio apenas em uma face. A evolução da temperatura do ensaio experimental comparado com o resultado numérico, o resultado experimental são as curvas tracejadas, e o numérico seriam as curvas cheias. Então, dá para perceber que existe uma boa correlação entre esses dois resultados. Só lembrando, esse resultado ainda não é conclusivo, a gente ainda precisa melhorar ainda a calibração de alguns parâmetros, e aqui eu abro um parênteses, que até a professora Marina comentou no início, né? Nós, como eu comentei, a gente está adotando os parâmetros conforme o Eurocode, mas os nossos materiais são diferentes. Então, a gente precisa ainda avançar muito na calibração dos nossos materiais, principalmente em relação aos agregados, para que a gente tenha coeficiente de calor específico, condutividade térmica mais adequados à nossa realidade. Aqui tem uma sequência que mostra a evolução da temperatura ao longo do tempo de exposição ao incêndio padrão, primeiro com 15 minutos, depois com 30 minutos, 60 e por aí vai. O interessante dessas figuras é que a gente consegue traçar, ou pelo menos um esboço, das isotermas no bloco, né? Que isso pode ser muito útil em termos de projeto futuramente. E um outro aspecto interessante é que a gente consegue avaliar um daqueles critérios que eu comentei lá no início, das normas, que é o critério de isolamento térmico. A gente consegue identificar em qual tempo de exposição ao incêndio padrão que vai se atingir aqueles 180 graus Celsius limitados pela norma na face não exposta. O grande problema fica por conta da estanqueidade, porque, lembrando, a estanqueidade está relacionada à passagem de gases quentes ou chamas por eventuais trincas que possam surgir na alvenaria. Só que essas trincas o modelo não pega, né? Então, a gente ainda precisa avançar um pouco nessa análise para ver se a gente consegue fazer uma correlação com o nível de temperatura que se atinge, enfim, para tentar ter alguma noção em relação a esse critério de estanqueidade. Bom, finalizado o modelo estrutural e o modelo térmico, a gente passou então ao desenvolvimento do modelo termoestrutural. Como eu comentei, esse termoestrutural tem carregamento mecânico, então nós inserimos ali um carregamento mecânico no modelo. Para quem está acostumado a trabalhar com projetos sabe que esse carregamento ele advém da combinação última excepcional e, lógico, dependendo do tipo de edificação ou até mesmo o ambiente que se está dentro da edificação, esse carregamento varia muito. Então, pensando nisso, a gente fez várias análises com esse modelo termoestrutural. A primeira delas, considerando um carregamento de 20% em relação à capacidade resistente dessa parede em temperatura ambiente. Depois, fizemos uma segunda análise com um carregamento de 30%, uma terceira, 40%, e por aí vai até um limite de 80%, com o objetivo de, no final, traçar uma curva. Além do carregamento mecânico, nós inserimos também a ação térmica, né, com base na curva de incêndio padrão da ISO 834. A discretização foi muito semelhante ao que a gente fez no modelo estrutural, inclusive em relação ao elemento finito utilizado. A grande diferença fica por conta, então, da relação constitutiva dos materiais. A gente sabe que elevação de temperatura acaba degenerando as propriedades mecânicas do concreto, tanto resistência quanto rigidez. Então, para pegar isso e considerar no modelo, nós utilizamos novamente as prescrições do Eurocode, que traz uma curva genérica em que a resistência e a deformação variam em função da temperatura. Os coeficientes que nós utilizamos para fazer essa variação da resistência e deformação, nós não podemos pegar do Eurocode porque ele se baseia na resistência residual do concreto, que tende a ser menor do que a resistência carregada. A resistência residual seria aquela que o ensaio de compressão é feito após a ação do fogo, depois de resfriado, inclusive. Isso acaba produzindo resistências menores. Então, para levar em consideração que nosso carregamento é simultâneo à ação térmica, nós recorremos à norma do ACI, a norma americana, que traz essa curva aqui, considerando a ação térmica simultânea à ação mecânica. Então, no final, nós utilizamos essas curvas com os parâmetros do ACI e obtivemos
diversas curvas tensão-deformação, tanto para tração quanto para compressão, variando em função da temperatura. Todas essas curvas, então, nós inserimos no nosso modelo numérico. Alguns resultados, novamente, esses resultados ainda não são conclusivos, mas só para se ter noção onde a gente quer chegar, eu tracei aqui uma curva que varia o deslocamento do topo da parede em função do tempo de exposição ao incêndio. E isso para cada um dos níveis de carregamento, 20%, 40%, 50% e por aí vai. Dá para perceber a questão do comportamento estrutural da parede, com a ação térmica e com a ação mecânica atuando simultâneas. Então, devido à ação mecânica, a parede sofre um encurtamento, que é aquele trecho inicial da curva. A partir do momento que o material começa a se aquecer, ele tende a ter a expansão térmica, né? Só que chega um determinado ponto que a temperatura começa a degradar demais as propriedades mecânicas do material. Então, novamente, o carregamento mecânico volta a prevalecer em relação à expansão térmica. É por isso que a curva primeiro desce, depois sobe e depois volta a descer até chegar na ruptura. Esse último gráfico aqui, na verdade, é o objetivo final da nossa pesquisa. Ele, novamente, ainda não está finalizado. A gente ainda precisa calibrar um pouco mais o nosso modelo termoestrutural, mas o objetivo é esse, é traçar uma curva que varie, no qual a gente obtém o tempo de resistência ao fogo da parede em função do nível de carregamento mecânico que vai estar atuando nela. Então, vamos supor que você, como projetista, está calculando lá a combinação última de ação e chegou à conclusão que a carga atuante é cerca de 40% da resistência da parede em temperatura ambiente. Então, você chegaria lá no eixo X, colocaria os 40%, projeta na curva referente ao índice de esbeltez da sua parede e, rebatendo no eixo Y, você já teria automaticamente o tempo de resistência ao fogo. Então, esse seria o objetivo final, ainda está um pouco distante da gente conseguir isso, a gente precisa melhorar o nosso modelo ainda, mas eu acredito que a gente consiga muito em breve. Como considerações finais, dá para concluir que as ferramentas que a gente tem hoje em dia, como, por exemplo, o Abacus, elas atendem bem a questão da modelagem de alvenaria estrutural em situação de incêndio. Existem outras ferramentas, né? No caso a gente está utilizando o Abacus, e é uma alternativa relativamente rápida e barata para a avaliação desse tipo de estrutura. Quem mexe com pesquisa em termos de laboratório sabe o quão caro que é fazer esses ensaios. Então, se nós tivermos um modelo numérico confiável, em que a gente possa extrapolar esses resultados experimentais para outras situações, seria a situação adequada para a gente. Mas isso passa por um fator importante que eu comentei anteriormente, a questão dos parâmetros. Existe uma infinidade de parâmetros que a gente precisa inserir nesses modelos e precisam ser calibrados. Isso aqui, na verdade, que eu apresentei é só um resumo. A gente fez dezenas e dezenas de testes lá para chegar nesses modelos. E a gente sabe que todos esses parâmetros eles variam com a temperatura. A gente só não sabe exatamente como, principalmente os parâmetros relacionados à parte térmica, né? Então, eu considero particularmente que existe um campo muito grande para a gente avançar aqui em termos de pesquisa científica, para caracterizar os nossos materiais e, com isso, fornecer subsídios para a gente fazer um modelo numérico mais assertivo. Por fim, a gente pretende ainda fazer a simplificação desses modelos. Eu comentei que a gente está fazendo a micromodelagem detalhada, mas a gente sabe que, a partir do momento que a gente partir para a análise de paredes maiores, o tempo de execução dessas análises acaba ficando muito extenso. Então, talvez utilizar os recursos do Abacus para a simetria, que é um recurso relativamente simples de ser utilizado, ou até mesmo partir para a área de macromodelagem. Isso são capítulos futuros da nossa pesquisa. A gente pretende ainda considerar as restrições axiais. Eu considerei axial aqui entre aspas porque, na verdade, é uma restrição no plano, né? Tanto a laje quanto as paredes vizinhas, elas promovem restrições à expansão térmica dessas paredes. Então, acaba sendo diferencial em termos da distribuição de tensões ali dentro. E, por fim, a gente pretende ainda avaliar paredes mais esbeltas, né? Ou, pelo menos, as paredes que têm índices de esbeltez mais comumente encontradas na prática de projeto. Bom, é isso que eu tinha para apresentar. Eu agradeço a atenção de todos. Caso alguém tenha alguma questão para fazer, depois a gente pode conversar ali fora. Obrigado. Obrigado, Davi. Bom, nós vamos deixar as perguntas para o final, dando sequência aqui à nossa manhã. Gostaria de convidar o Major Oscar Samuel Crespo. Major Crespo é do Departamento de Prevenção do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo.
e ele vai aqui nos fazer uma apresentação sobre a análise de projetos técnicos de segurança contra incêndio, edifícios em alvenaria estrutural. Então, Major Crespo, muito obrigado pela sua apresentação. Já vai, tá bom. O senhor tem uma água? Para avançar isso também aqui. Avança. Voltar e avança. Avança E e aqui a ponta aqui. Tá. Quer testar isso também? Foi. Bom dia a todos. Agradeço inicialmente aí a oportunidade de estar representando o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo nesse evento, patrocinado, na verdade, patrocinado e desenvolvido pela Unicamp, né? Isso daí é de grande valia para nós que estamos no Corpo de Bombeiros, pelo fato de que é um assunto de bastante importância e que isso daí reflete na nossa atividade operacional. Por que eu falo isso? Porque não basta o projeto estar aprovado, o prédio estar construído e ele pega fogo. Se acontecer um incêndio nesse prédio, quanto tempo que ele vai resistir para que as pessoas consigam sair com segurança, o bombeiro consiga entrar para poder fazer o combate ao incêndio sem o colapso estrutural? Nós temos visto aí recentemente de que alguns incêndios que o bombeiro tem atuado, os prédios têm ruído com muita rapidez. Então, tudo que é feito com os trabalhos de apresentação de projetos técnicos, os tempos de resistência requerida ao fogo demonstrado nos projetos, nem sempre reflete numa realidade que nós deparamos. Tá? Então, essa breve apresentação ela vai estar falando sobre a Instrução Técnica 08, que é uma instrução técnica dedicada aos elementos estruturais. Bom, eu sou o Major Oscar Samuel Crespo, do Departamento de Prevenção, do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Nesse departamento nós temos 3 divisões, que é a Divisão de Legislação, Divisão de Análise Centralizada e Divisão de Auditoria e Fiscalização, que é a que eu chefio. Na Divisão de Análise Centralizada, nós temos 17 oficiais que analisam projetos de todo o Estado de São Paulo. Em média, anualmente, são analisados 25 a 30 mil projetos de todo o Estado. Isso, num reflexo de vistorias finais, chega em torno de 120, 130 mil procedimentos de vistoria que o bombeiro realiza. Então, o Corpo de Bombeiros tem como atuação, uma das suas atribuições, atividades preventivas de segurança e proteção contra incêndio nas edificações e áreas de risco. Missão executada através do Departamento de Prevenção. E as sessões de atividades técnicas em todo o Estado. Então, nós temos uma análise centralizada e as vistorias das edificações são descentralizadas nas unidades operacionais do Estado de São Paulo. Recentemente, a competência legal do Corpo de Bombeiros foi editada na Lei Complementar 1257 de 6 de janeiro de 2015, que instituiu o Código Estadual de Proteção contra Incêndio e Emergências. O código recentemente aprovado, ele está sendo regulamentado por 3 decretos. 2 decretos já foram publicados e estão em vigência, que é o decreto do Sistema de Bombeiros, que é o que vai disciplinar as atuações do Corpo de Bombeiros e das agências que podem compor num sistema de emergência, num determinado sinistro. E também nós temos o decreto que trata do sistema de arrecadação de taxas do serviço de bombeiros, que agora vai ser destinada, a partir do ano que vem, 100% para o Corpo de Bombeiros. Até o momento, essa taxa ela é recolhida ao Estado e uma parcela dela é revertida ao Corpo de Bombeiros. A partir do ano que vem, 100% será revertido para o Corpo de Bombeiros. Está faltando um decreto, que é o Decreto de Segurança contra Incêndio. É o que vai estar instituindo, ou seja, conferindo o poder de polícia ao Corpo de Bombeiros. Atualmente, o Corpo de Bombeiros não tem o poder de polícia para atuar e intervir e multar ou até interditar uma edificação, salvo numa situação de perigo iminente. Então, na hierarquia da regulamentação, nós temos o Código Estadual, que fixa a competência e atribuições de diretrizes gerais, o Decreto Estadual vigente,
que classifica as edificações e estabelece exigências, o que fazer, e as instruções técnicas, né? Detalhamento das exigências. Então, nós temos o decreto e as ITs. Hoje nós temos 45 instruções técnicas publicadas, e dessas elas foram publicadas agora em fevereiro passado, e com o período de transição, em junho, ela já passou a ter a sua vigência total. Então, o decreto, ele esclarece qual medida de segurança contra incêndio deverá ser implantada numa determinada edificação ou área de risco. E as instruções técnicas esclarecem como fazer ou executar as medidas de segurança contra incêndio exigidas para uma edificação. O regulamento de segurança contra incêndio das edificações e áreas de risco, ele é o decreto 56.819, publicado em 10 de março de 2011, que institui o regulamento de segurança contra incêndio e suas instruções técnicas. Então, nós temos o regulamento, que fixa, né, os parâmetros mínimos necessários, e as instruções técnicas dizem como você deve dimensionar determinado sistema de proteção contra incêndio. Conceitos previstos no decreto. Artigo 23. Para efeito deste regulamento, as edificações e áreas de risco são classificadas conforme segue. Quanto à ocupação, de acordo com a tabela 1 do decreto, quanto à sua altura e quanto à carga de incêndio. Então, são esses 3 parâmetros que você deve enquadrar uma edificação ou área de risco para você começar a pensar em fazer o dimensionamento da proteção contra incêndio para esse prédio. Nas palestras anteriores, né, falou-se muito em carga de incêndio, né, falou em bastante potencial calorífico, falou do elemento estrutural. Então, nós temos aí, dentro das instruções técnicas, a 08, que trata especificamente desse assunto. Quanto à classificação de ocupação, né, ou risco, nós temos aqui residencial, serviço de hospedagem, comercial, como exemplo, né? Então, nós temos aqui a descrição da ocupação e alguns exemplos. Quando você tem uma ocupação que você não tenha definido ela no decreto, você trabalha por similaridade no seu enquadramento. Aqui uma continuação, né? Nós temos a edificação do tipo industrial, nós temos I1, I2 e I3. Isso vai variar de acordo com a carga de incêndio determinada para esse tipo de ocupação. Quanto à altura, nós temos 6 tipos de alturas a serem consideradas para fins de dimensionamento de sistemas. Então, temos edificações térreas, edificação baixa, com altura menor que 6 metros, edificação baixa, média altura, entre 6 e 12, edificação média altura, de 12 a 23, edificação mediamente alta, de 23 a 30 metros, e edificação alta acima de 30 metros. Então, quanto maior a altura do prédio, maior é o nível de proteção que você tem que exigir para essa edificação. E quanto à carga de incêndio, nós temos 3 classificações: risco baixo, médio e alto. Então, até 300 megajoules por metro quadrado, risco baixo, entre 300 e 1.200, risco médio, e acima de 1.200, risco alto. A tipificação e a determinação da carga de incêndio, ela está prevista na Instrução Técnica 14. Então, por ali você vai ter um universo bem grande de ocupações e você vai ter a carga de incêndio média específica daquele tipo de ocupação, para você poder verificar qual que é o nível de rigor que deve ser exigido de proteção para essa edificação ou área de risco. Então, como tabela de exigências, nós temos as tabelas do decreto, onde nós temos a divisão, né, que seria, primeiro nós temos a ocupação, né, grupo comercial, como exemplo, divisão comercial C1, C2 ou C3, nós temos todas as medidas de proteção contra incêndio previstas no regulamento e, pela sua altura, você verifica qual que é a exigência para cada tipo de ocupação. Então, se eu pegar um comércio C3, que é um shopping center, de 12 a 23 metros, eu tenho todo esse nível de proteção para essa edificação. Eu consigo retirar alguma exigência? Não, porque ela é fixada na legislação. Eu posso fazer uma troca de sistemas, né? No caso da compartimentação pelo sistema de chuveiros automáticos. Então, você pode estar dimensionando um projeto prevendo chuveiro automático ou prevendo compartimentação de áreas. Do ponto de vista legal,
no Estado de São Paulo, a manutenção das medidas de segurança contra incêndio é requerida por meio do Decreto 56.819. E no artigo 17, nas edificações e áreas de risco a serem construídas, cabe aos respectivos autores e ou responsáveis técnicos o detalhamento técnico dos projetos e instalações das medidas de segurança contra incêndio, objeto do regulamento. E ao responsável pela obra o fiel cumprimento do que foi projetado e das normas técnicas pertinentes. Então, todo e qualquer desenvolvimento de projeto cabe ao responsável técnico criar, desenvolver, obedecendo os parâmetros legais de dimensionamento e também atendendo às boas práticas de engenharia e às normas pertinentes. Ao Corpo de Bombeiros cabe basicamente a salvaguarda da vida humana. Então, o bombeiro ele não cria embaraços para o responsável técnico. Ele basicamente é o conferente do projeto elaborado. Então, ele só vai conferir se o projeto está de acordo com o regulamento e com as instruções técnicas, conferindo os dimensionamentos apresentados. O Corpo de Bombeiros não interfere no dimensionamento dos sistemas desenvolvidos pelo responsável técnico. A criação é dele. O bombeiro, basicamente, ele faz a conferência, ou seja, atuando como um fiscal da legislação pertinente. Aí vem a pergunta: como analisar projetos de segurança contra incêndio de edificações de alvenaria estrutural? Então, o Corpo de Bombeiros, através da Divisão de Análise Centralizada, avalia os projetos de segurança contra incêndio, observando as medidas de segurança contra incêndio previstas para cada tipo de ocupação, com base nas 45 instruções técnicas vigentes. No tocante à segurança estrutural, os parâmetros avaliados estão descritos na Instrução Técnica 08, que trata da resistência ao fogo dos elementos de construção. O objetivo da IT 08 é estabelecer as condições a serem atendidas pelos elementos estruturais e de compartimentação que integram as edificações, quanto aos tempos requeridos de resistência ao fogo, TRRF, para que, em situação de incêndio, seja evitado o colapso estrutural por tempo suficiente para possibilitar saída segura dos ocupantes da edificação e acesso para as operações do Corpo de Bombeiros, atendendo ao previsto no Regulamento de Segurança contra Incêndio. Então, o objetivo principal da IT 08 é esse, é garantir a estabilidade estrutural em situação de incêndio. Então, na palestra anterior, nós verificamos aí um estudo de modelagem matemática para você definir qual que é o TRRF mínimo de um bloco de alvenaria. Isso é um trabalho importante pelo fato de nós termos uma escassez de estudos nessa área de alvenaria estrutural, mas o que importa para o Corpo de Bombeiros é se o prédio vai suportar a resistência ao fogo necessária para aquele período definido. A aplicação da IT 08, ela se aplica a todas as edificações e áreas de risco onde for exigida a segurança estrutural contra incêndio, conforme tabelas de exigências de regulamento de segurança contra incêndio. Então, basicamente, todas as edificações, de acordo com a tabela 6 do decreto, todas exigem segurança estrutural. O que vai variar é o tempo de resistência requerida ao fogo para cada tipo de edificação. Na ausência de norma nacional sobre dimensionamento das estruturas de segurança contra incêndio em situação de incêndio, adota-se o Eurocode, em sua última edição, ou norma similar reconhecida internacionalmente. No momento da publicação de norma nacional sobre o assunto, esta passará a ser adotada nos termos dessa IT. Então, hoje nós não temos uma norma nacional que trata de alvenaria estrutural. Então, por não termos uma norma nacional, nós deixamos como referência o Eurocode. Mas se algum projetista apresentar uma outra norma que tenha um reconhecimento, essa norma pode ser apresentada para avaliação do Corpo de Bombeiros, desde que seja traduzida de forma juramentada, para a gente poder fazer uma avaliação dos parâmetros adotados pelo projetista. O que deve conter num projeto técnico a ser apresentado para análise do Corpo de Bombeiros? Então, de forma geral, os projetos apresentados para nós, eles devem compor os seguintes documentos: formulário de segurança contra incêndio, que é o anexo A da Instrução Técnica 01, anotação ou registro de responsabilidade técnica, ART ou RRT, do responsável técnico pela elaboração do projeto, memoriais de cálculo de sistemas hidráulicos, de construção, memorial industrial, memorial de atividades, no caso dos depósitos,
memorial de carga de incêndio, de dimensionamento do TRRF. E documentos complementares, quando os necessários, serão solicitados pelo Serviço de Segurança contra Incêndio. Então, se um projetista ele for apresentar um dimensionamento estrutural que não seja os parâmetros da IT-08, nem o Eurocode, o bombeiro pode exigir dele uma documentação complementar para o entendimento daquilo que ele pretende apresentar para nós. A implantação, quando houver mais de uma edificação e áreas de risco, dentro do mesmo lote ou conjunto de prédios, instalações e áreas de risco, e plantas, das medidas de segurança contra incêndio em formato eletrônico, na extensão DWF. Hoje o Corpo de Bombeiros, através do site do Via Fácil, ele recepciona somente os projetos em forma digital. Então não existe mais o projeto, com planta plotada, memorial impresso, com a montagem das pastas. Basicamente é tudo montado no sistema, tudo eletrônico, você gera pastas, faz a certificação digital da assinatura do responsável técnico e encaminha para o Corpo de Bombeiros, via upload, mediante uma solicitação. Aí o Corpo de Bombeiros vai analisar o projeto nessa extensão DWF. Então, houve uma economia de processo, de você evitar dispêndio com plotagens, com montagem de pastas, dispêndio da sua ida até a unidade de atendimento técnico do Corpo de Bombeiros em qualquer local do Estado, tudo você faz online. Então, você não precisa mais se deslocar até um quartel de bombeiros para poder fazer a apresentação do seu projeto. Então, você pode ter um projeto com 800 metros quadrados, como um projeto de 80 mil metros quadrados, tudo na extensão DWF, o Corpo de Bombeiros consegue avaliar o projeto sem problemas. E as vistorias são feitas através de tablets. Então, essas plantas aprovadas, elas vão para o tablet e o vistoriante, hoje com o tablet, consegue fazer a vistoria de um projeto. Não precisa mais levar aquela pasta, com um conjunto de plantas aí que muitas vezes onera aí o deslocamento. O que deve ser verificado no projeto de segurança contra incêndio, no tocante às estruturas. O tempo requerido de resistência ao fogo, o TRRF, que é aplicado aos elementos estruturais e de compartimentação, conforme os critérios estabelecidos na IT 08. Então, o que nós vamos verificar, basicamente, é se a edificação que está sendo projetada, ela vai atender o TRRF mínimo necessário para aquela ocupação. Então, está meio distorcida aqui a imagem, Nós temos a tabela A do TRRF, que ela te dá o tipo de ocupação, do grupo A até o grupo M, nós temos as divisões, e nós temos aqui, nas questões de subsolo e altura da edificação. Aqui nós temos já definidos e tabelados os TRRF para cada tipo de prédio. Se você quiser diminuir esse TRRF, você até pode, desde que você apresente uma memória de cálculo para você avaliar o seu TRRF. O que fazer para demonstrar que a estrutura de alvenaria estrutural atende às exigências da IT 08? Para comprovar o TRRF, são aceitas as seguintes metodologias: execução de ensaios específicos de resistência ao fogo em laboratórios, atendimento das tabelas elaboradas a partir de resultados obtidos em ensaios de resistência ao fogo, modelos matemáticos analíticos devidamente normatizados ou internacionalmente reconhecidos. Então, para você definir o TRRF, caso você não atenda ao que já está previsto naquela tabela que eu passei anteriormente, o Corpo de Bombeiros aceita a sua metodologia com base nesses 3 parâmetros que você pode apresentar. O Corpo de Bombeiros não vai distinguir se é alvenaria estrutural, se é concreto armado, se é estrutura de madeira, estrutura de aço. Ele quer que se garanta a resistência ao fogo por completo da edificação. Utilização de proteção passiva para garantir o TRRF exigido para edificação com base na IT 08. Materiais de revestimento contra fogo. A escolha, o dimensionamento e a aplicação de materiais de revestimento contra fogo são de responsabilidade dos responsáveis técnicos. Então, se eu tenho uma estrutura metálica, eu tenho que garantir um TRRF de 2 horas ou 1 hora. Só que no estudo que eu faço, no ensaio que eu faço, eu não consigo garantir isso com a estrutura crua. Então, eu tenho que aplicar um retardante da ação do fogo para complementar a proteção, ou seja, a resistência ao fogo desse elemento estrutural, para que ele garanta o TRRF mínimo de 2 horas. Então,
é de responsabilidade do responsável técnico que desenvolve o projeto. Hoje no mercado nós temos diversos materiais que, se aplicados, né, eles garantem, né, uma resistência maior ao elemento estrutural. Mas cabe ao projetista, né, definir qual que é o mais economicamente viável e tecnicamente funcional. As propriedades térmicas e o desempenho dos materiais de revestimento contra incêndio, né, o fogo, quanto à aderência, combustibilidade, fissuras, toxicidade, erosão, corrosão, deflexão, impacto, compressão, densidade e outras propriedades necessárias para garantir o desempenho e durabilidade dos materiais devem ser determinados por ensaios realizados em laboratório nacional ou estrangeiro, reconhecido internacionalmente, de acordo com a norma técnica nacional ou, na ausência desta, de acordo com a norma estrangeira reconhecida. Então, o elemento que for aplicado, ou o material que for aplicado ao elemento estrutural, ele, se for um material nacional, ele tem que vir acompanhado de um laudo técnico por um laboratório nacional. Agora, se for de um laboratório estrangeiro, tem que apresentar os parâmetros, né, adotados para ver a confiabilidade desse produto aplicado. No anexo E da Instrução Técnica 08, temos a tabela de proteção das estruturas. Então, aqui você tem um descritivo, né, onde o responsável técnico ele vai apresentar aqui o estudo, né, para qual elemento estrutural que ele vai estar fazendo a proteção e o material utilizado. Faz um descritivo, apresenta uma memória de cálculo, apresenta uma anotação de responsabilidade técnica e o laudo desse material aplicado, que será aplicado para a avaliação do Corpo de Bombeiros. Qual a importância dos sistemas de proteção ativa contra incêndio integrados à edificação no tocante à estrutura? Bom, já estou com 10 minutos aí para terminar, já está quase acabando também. Os sistemas de proteção ativa automáticos ou operados manualmente, definidos em projeto de segurança contra incêndio, atuam de forma independente. Porém, quando acionados em situação de incêndio, visam controlar ou extinguir o incêndio e, em conjunto, atenuam a ação do fogo sobre a estrutura da edificação. Temos como exemplo sistema de hidrantes, sistema de chuveiros automáticos, sprinklers, né? Extintores de incêndio, sistema de controle de fumaça e sistema de detecção de fumaça. Esses sistemas, eles atuam de maneira independente. O hidrante depende do operador, o extintor igualmente. Já o chuveiro automático, já diz, né, automático, ele independe da ação do operador. Então, numa situação de incêndio, que você tenha um princípio que não conseguiu ser debelado, e você tiver um chuveiro automático instalado, ele vai atuar, num determinado momento, na edificação, controlando o incêndio, diminuindo a temperatura desse incêndio e, muitas vezes, extinguindo. O chuveiro automático, de forma geral, ele não extingue incêndio, ele controla o incêndio. Existem chuveiros específicos para extinção, mas a grande maioria são chuveiros dedicados ao controle do incêndio, ou seja, diminuição do gradiente térmico. Condições de isenção ou redução do TRRF. As condições de isenção ou redução do TRRF na edificação estão descritos no anexo A da IT 08. Procedimento para redução do TRRF. Admite-se o procedimento de redução pelo método do tempo equivalente, excetuando-se nas edificações do grupo L explosivos, divisões M1, túneis, M2, parque de tanques, e M3, centrais de comunicação e energia. Contudo, fica limitada a redução em 30 minutos dos valores do TRF constante da tabela A, desde que se atenda aos critérios definidos no anexo A da IT 08. Então, você tem um capítulo na IT 08 que te dá a possibilidade de isenção do TRRF na edificação nunca inferior a 30 minutos, e te dá os parâmetros técnicos para isso. Se você tiver uma edificação dotada de chuveiro automático, tiver uma carga de incêndio limitada a um determinado megajoule, se você tiver ventilação lateral, né, foi abordado nas palestras anteriores, né, a questão da ventilação na edificação, ou seja, a ventilação é um contribuinte tanto para a velocidade do aumento do incêndio, mas também para a diminuição do gradiente térmico. Então, isso daí você tem que levar em consideração o coeficiente de aberturas, né, nas fachadas e nas edificações de forma geral. E, por fim, né, nós temos aqui o anexo D, quando o projetista ele for fazer a avaliação do seu TRRF pelo método do tempo equivalente.
Então, aqui tem o descritivo, tem a fórmula do tempo equivalente, onde você vai conseguir fazer o dimensionamento da sua estrutura, do seu elemento estrutural, com base num critério reconhecido internacionalmente, que é o método do tempo equivalente. Muito obrigado, estou à disposição. Muito obrigado, Major Crespo. Gostaria de convidar todos os palestrantes para compor aqui a mesa e a gente passar para a sessão de perguntas. Então, Major, se o senhor quiser sentar, Davi, and Nigel would like to come here, and we're going to start our question sections. O microfone está ali. Oi? Depois, antes de terminar, para não Tá, deixar. tá. Antes de começar aqui nossa sessão de perguntas, tenho mais um aviso para fazer, que me pediram aqui para reforçar. Amanhã a gente tem um minicurso. Nesse minicurso a gente vai ter a tradução sequencial. Então, o professor Nádio fala e eu tento traduzir na sequência. Se alguém quiser fazer a inscrição ainda, está aberto. E tanto a reunião de norma hoje à noite quanto o minicurso é no outro auditório, ali na Faculdade de Engenharia. Então, aberto a perguntas. Perguntas, tem uma pergunta aqui. Alô? Funciona ele? Por favor, bom dia. A pergunta é para o Major Oscar. Eu gostaria de saber se existe um treinamento específico para os bombeiros na situação de incêndio. Se eles são treinados a lançar água em local específico ou não. E se existe algum outro tipo que não seja água na situação de incêndio. Bom, na verdade, o Corpo de Bombeiros, nas suas atuações de operações de incêndio, né, busca e salvamento, nós temos diversos protocolos, né, que são atendidos para melhorar a performance das guarnições de bombeiro no local da ocorrência. Os nossos ataques ao incêndio são ataques combinados, né, tanto externamente quanto internamente. Então, o bombeiro entra no incêndio. Ele não fica só do lado de fora jogando água, né, através de canhões ou através de mangueiras, né, associadas a escadas. Ele tem ataque combinado de guarnições na parte interior do prédio e do lado de fora. Nós usamos a água, basicamente, para apagar 99% dos nossos incêndios, porque é o agente universal de combate a incêndio. Então, se a gente, primeiramente, o que nós fazemos? É desenergizar totalmente a edificação. Aí você pode jogar água, porque daí você não vai ter o problema de ter um risco de choque elétrico no local. Agora, existem algumas situações que o Corpo de Bombeiros atua, né, jogando não só água, mas sim espuma no incêndio. Para você poder trabalhar, você trabalha com líquido gerador de espuma, né, numa proporção de 1 a 1,5%, para você fazer o nosso chamado água molhada, que você joga essa água com esse composto diluído a 1,5%, que você consegue ter uma penetração maior do agente extintor no foco de incêndio. Respondido? Muito obrigado. Perguntas? You have a question. Yes. So you say I translate. Go ahead. Question for David. David, you used Abacus for your analysis. Did you use another software to check if Abacus is making the right numerical modeling? Então, a pergunta do professor Nádio para o Davi é que ele usa o programa computacional Abacus. Ele está perguntando se ele usa algum outro programa até para poder checar os resultados. Especificamente nessa pesquisa, não. Nós estamos utilizando o Abacus até porque é uma questão de licença, né, que nós temos lá. Eu já utilizei o ANSYS, por exemplo, para avaliação de estruturas de situação de incêndio, mas estrutura metálica, isso na época do mestrado. Então, pelo menos não por enquanto, a gente não está realizando com outro tipo de software, não.
So, Dr. Hayes is saying that specifically on this research, he is using Abacus. On a previous research that he had done, I think in a master, he had worked with ANSYS. It was steel structures under fire situation. Another question. I raised this question because Abacus doesn't model the tension compared to another software. And say some other software, they can model the tension because it's weak, but it can make an influence of the behavior of the masonry wall altogether. Então, ele está perguntando aqui, ele está destacando que pode ser uma boa estratégia utilizar mais de um programa, porque as funções, as equações podem ser diferentes, então ter resultados de programas distintos pode ser interessante. Davi? Inclusive, eu tenho conhecimento de outros tipos de modelagem. No caso, um colega que estava fazendo a comparação de avaliação de pilar misto, né, preenchido com concreto, utilizando esses dois softwares, e dava resultados realmente diferentes. Como eu comentei, a gente tem uma limitação em termos de financiamento, né? A gente tem uma licença em relação a um software específico que o departamento lá da USP decidiu adquirir. Então, a gente acaba limitado, mas a gente realmente entende que pode ter alguma diferença de um software para outro. É até por isso que o nosso trabalho ele busca não só avaliar em termos numéricos, né, mas também em termos experimentais, para verificar o resultado da modelagem. Então, Davi is saying that he does agree with you. He's saying there is another, you could understand. Yeah, so very good. Ok. Vamos em frente. Perguntas? Aqui, ó. Aqui, uma pergunta aqui. Tá, Will. Carlos Alberto Tauil, da Bloco Brasil. Eu queria perguntar para o Major Crespo se existe um cadastro dentro do Corpo de Bombeiros sobre incêndios em edifícios residenciais com os diversos tipos de estrutura. E se especificamente em alvenaria estrutural com blocos de concreto, se há casos graves acontecidos ao longo dos anos, já que essa técnica é usada desde 1970. Bom, o Corpo de Bombeiros ele tem, dentro do seu departamento de operações, ele tem uma seção de estatística onde são cadastradas todas as ocorrências que o Corpo de Bombeiros atende anualmente. Então, dos diversos tipos de ocorrências, nós temos os incêndios, né? Incêndios em edificações de forma geral. Nós não temos um detalhamento específico, né, de incêndio em alvenaria estrutural, qual que era o tipo de alvenaria. Você coloca como informação, né, basicamente coletada no dia da ocorrência, o tipo de estrutura. Então, assim, nós não temos aí um histórico sabendo se foi alvenaria estrutural, se foi concreto armado, se foi estrutura metálica, o tipo de incêndio. Você basicamente só vai, no local da ocorrência, você vai fazer o levantamento. Em incêndios de maiores proporções, onde tem uma repercussão grande na mídia, nós realizamos as pesquisas de incêndio. Essas pesquisas, daí nós fazemos um relatório mais detalhado, né, do ocorrido, para verificar aí possíveis causas do incêndio, e aí faço o estudo mais detalhado, né, da estrutura portante, da envoltória, né, do tipo de ocupação, se tinha uma boa manutenção ou não tinha, entendeu? Então, a gente não tem essa informação precisa se a alvenaria estrutural, o incêndio aconteceu um colapso estrutural em decorrência da alvenaria estrutural. Eu acredito que, se me permitir um comentário, que o Tauil quer dizer é que a alvenaria em geral, né, até para a apresentação da professora ali, tem um desempenho muito bom em situação de incêndio, né? A gente viu ali em 1666 o grande incêndio de Londres, onde toda a cidade foi queimada. A partir daquele incêndio, naquela época, teve um regulamento que todas as construções deveriam ser feitas dessa forma. Com o tempo, isso foi sendo alterado. Mas eu acho que a pergunta dele é se não mereceria ter um histórico de desempenho de construções em situação de incêndio e, quem sabe, ter um bônus ou um alerta de desempenho melhores ou piores. Eu acho que seria um pouco nessa linha. Sim, pelo fato de que, quando nós vamos fazer uma avaliação de um projeto técnico, né, a informação que o responsável técnico nos passa é aquilo que nós avaliamos em projeto. E quando é feita a vistoria, o prédio já está acabado, né? Então, o nosso agente vistoriador que vai para o local, ele não consegue, muitas vezes, definir, ele não vai entrar dentro da unidade autônoma para verificar se o prédio é em alvenaria estrutural, se é em concreto armado, porque ele já está acabado, né? Então, as informações iniciais de projeto são as informações com que nós fixamos ela para poder passar até para as unidades operacionais numa situação de atendimento operacional. Mas vale
vale aí o recado, eu vou até passar para o departamento de operações, se nós podemos aí começar a avaliar esse quesito. Quando é feito em cartório a incorporação, tem que definir se a estrutura é metálica, alvenaria estrutural ou de bloco de concreto. Então, o fiscal, quando for, baseado no projeto que foi aprovado, ele já deve ir com esse conhecimento. É por isso que eu... Mas muitas vezes, né, ou seja, na maioria das vezes, essa informação não nos é passada, né, quem é alvenaria estrutural. É nos passado, qual que é a estrutura portante do prédio? Alvenaria, concreto armado, metálica, madeira. Nunca, já faz 20 anos que eu atuo nessa área de prevenção, acho que se eu vi 1 ou 2 casos que o responsável técnico descreve que no memorial de construção, que é alvenaria estrutural e estrutura portante, acho que foi muito. Mas havendo agora a difusão, a conclusão e o feitio dessa norma que o Parzequian está desenvolvendo com o pessoal, haverá uma norma da ABNT que vai ser obrigado a ser colocado, né, o tipo de... Com certeza nós vamos recepcionar na Instrução Técnica 8, né, essa norma brasileira que está nascendo agora, né, no tocante à alvenaria estrutural. Bom, pelo que eu pude entender aqui, então, eles não têm esse histórico, eu acho que cabe a Bloco Brasil e a Anicer fazer esse histórico, né? Acho que talvez seja o caminho aí que fosse interessante. Então, uma pergunta aqui da professora Ângela. To Ali. Ali, I'd like to know if there is anything that you can protect the old buildings like lumber that they use too much, any coating or anything to use any painting on the lumber, old lumber, to protect against fire and to decrease the fire load of those materials. A Ângela está perguntando aqui sobre a questão da madeira na situação de incêndio, né? Você quer fazer a pergunta em português, Ângela? Eu estou perguntando se existe algum material, alguma pintura, alguma coisa que envolva o material que tenha uma carga de incêndio muito grande, especialmente nos prédios antigos, como foi o caso do nosso museu, que não pode ser mudado a fachada, não pode ser mudada a aparência arquitetônica dele, que tem que continuar usando os materiais antigos, que hoje em dia já são, de certa forma, evitados nos prédios modernos para diminuir a carga de fogo. Então, eu queria saber se já foi desenvolvida alguma pintura para madeira ou então alguma cobertura que não atrapalhe na aparência dos prédios antigos. If I understand correctly your questions, it might be comment, it might be question. Now, you're talking about an old building, and the fire load in an old building should be reduced in order to be reused for something different. She's mainly asking that old buildings, you cannot change the materials. Yes. So is there something you can apply to... Yes. Yeah. Now, if you got a building, you want to convert it to something else different. And the fire load of how it was designed is going to be different than the new load is going to be implemented in that building. So, in that case, you have to check the element in that building. If it can satisfy the new fire load is going to be used in the building. If it doesn't, let's say, satisfy the condition of the fire resistance of all the element inside, in that case, you can leave the structure as it is, but you have to implement the fire activities or fire passive protection. So you need to add protection here to avoid the fire to spread or to cause the damage in the building. But you can keep the structure as it is because there is what you call protection, cannot add loading in sort of way in the structure itself. However, I can see the colleague used the method of the what you call equivalent method. In that equivalent method, you got the fire load multiplied by some factors related to sprinkler, some factor related to fire brigade intervention, and some other things as well. So you can reduce your fire load by implementing this factor, and you can keep your structure as it is. Did I answer your question?
Yes, I thought about coating because I know there are some coaches for reinforcement of concrete. So sometimes they treat, they still with a painting, and I thought that could be something similar for the wood that are applied to the old buildings. Então, a professora Ângela está comentando aqui que é muito comum ter proteções, né, revestimentos para aço, se tem alguma coisa de revestimento para madeira, sem perder a estética, né, que é a questão do... Correto. Yeah. We can talk more if you want. Okay. Thank you so much. Bom, então, comentando aqui que o professor Nádio falou que um edifício antigo teria que avaliar a carga de incêndio e avaliar se aquela estrutura consegue, né, sobreviver ao tempo requerido de proteção ao fogo, de acordo com a carga e com a estrutura. Se não, a proteção que ele coloca, a solução é fazer proteção passiva para reduzir essa carga de incêndio. Acho que o Bruno aqui tem uma pergunta, a Carla tem uma, depois o Bruno. Ok. Bom dia a todos. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao Major Crespo, referente ao método do tempo equivalente, quando a gente considera o uso de sprinkler. Achei muito importante o Major ter destacado que o sprinkler ele não combate o incêndio. Entretanto, não é isso que a gente tem visto em termos de publicidade. E uma coisa que eu até faço uma pergunta é que como há a possibilidade de se usar uma solução compensatória, por exemplo, substituir compartimentação por sprinkler, o sprinkler